dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Não tem como não passar um filme. Não tem como não recordar. De 2018 especificamente para cá, quando eu e a Bárbara tomamos uma decisão em que nós não iríamos mais esquentar banco de igreja, mas que nós iríamos verdadeiramente responder ao chamado do Senhor, colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou, que o Senhor tem falado ao nosso coração. Cumprimentamos também os nossos amados irmãos que posteriormente irão nos acompanhar aí nas mídias sociais. Que os irmãos recebam a bênção, a paz. Mas a atmosfera de estar aqui na casa do Senhor é especial. Aleluia. Eu falo para mim mesmo, eu não vou chorar. Mas a presença de Deus ela é abundante, irmãos. Porque a minha intenção não é fazer ninguém chorar, os irmãos olharem para o meu rosto chorando. Não é essa a intenção, mas pregar simplesmente a palavra do Senhor, testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, não na minha vida, mas nas nossas vidas. O nosso coração ele é cheio da graça do Senhor, porque nós passamos pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas, como diz o salmista no Salmo 84, versículo 7. Mesmo passando pelo vale de lágrimas, faz dele um manancial da primeira chuva. Para quem não sabe, a primeira chuva é a chuva das flores. Todas as vezes que passamos por situações em que nós nos sentimos amedrontados, ansiosos, nos sentimos fracos, aí é que nós somos fortes, porque a Bíblia nos ensina dessa forma. Quando nós somos fracos, nós exaltamos o nome do Senhor, que é mais forte do que nós. Eu gostaria de fazer algo com os irmãos que eu fiz durante muitos anos. Para os irmãos terem uma ideia, eu me converti no ano de 95. Já se vão 29 anos que eu aceitei a Jesus. Me batizei no dia 13 de abril de 1996, na cidade de São Paulo. Me converti na igreja denominada Casa de Oração em Fizibá, uma igreja pentecostal muito abençoada em São Paulo, na pessoa do pastor Osni de Aguiar Maia, que já dorme no Senhor. Lá, posteriormente, conheci a Bárbara na sede da igreja, chamada Igreja Evangélica de Pinheiros. Nos casamos. O Senhor iniciou uma grande obra nas nossas vidas. Eu gostaria de fazer algo com os irmãos que há muitos anos eu fiz e há alguns anos eu não faço, que é, alguns times têm brados de vitória, algumas empresas na área comercial têm seu brado de vitória de manhã, quando vão iniciar ali as ligações, as conversas com os clientes. Eles se preparam, eles fazem o seu brado de vitória. Eu gostaria de não ensinar aos irmãos, mas aprender com os irmãos juntamente esse brado de vitória. Gentilmente pedir para que os irmãos se coloquem em pé. É simples, mas é com muita fé, é com muita força e é com muita alegria que nós vamos dizer esta frase: ao Senhor glória, mas muito forte. Por quê? Porque é ao Senhor que nós devemos dar glória, não a nós. Diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor glória, sempre. Vamos com força, ao Senhor glória, amém? Ao Senhor glória. Olha, esse lado aqui eu vou tirar meu chapéu, hein? Esse lado aqui, eu quero que os irmãos acompanhem esse lado aqui, hein? Ó, o Flavinho vai puxar a gente, hein? Vamos lá. Ao Senhor glória. Aí senti firmeza. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Senhor glória. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor.
Podei vos assentar. Aleluia. O tema da nossa pregação, o Senhor nos colocou ao coração, é nossas credenciais em Cristo. Inclusive até vi uma credencial hoje pela manhã lá, um crachá escrito boas-vindas. É uma das credenciais da comunidade EGD. Para quem não sabe, EGD de cuidado de Deus, EGD de escudo, proteção, cuidado de você como pessoa, como irmão, como família, como filho. Ou seja, o cuidado da parte de Deus através das nossas vidas, sempre pensando que é da parte de Deus, do altar para os irmãos, jamais ao contrário. Cristo centro das nossas vidas, Cristo centro das nossas vidas, sempre, jamais nós como centro, mas sim Cristo seja exaltado entre as nações, Cristo seja exaltado entre os homens. Então, nós vemos ali a credencial de boas-vindas. Eu me recordo que quando eu e minha esposa trabalhamos num grande resort no interior de São Paulo, chamado Santa Bárbara Resort Residência. E lá nós tínhamos a credencial para entrar em qualquer dependência do resort, como corretor, como autônomo. Nós podíamos entrar na portaria, a placa do carro registrada na portaria, simplesmente encostava ao carro um sistema eletrônico juntamente com o funcionário, liberava a nossa entrada para o empreendimento. E nas dependências, nos clubes, no clube principal, que é o Aqua Spa, é um clube de qualidade de vida, que há massagens, há um sistema todo em prol da qualidade de vida. Ali, quando nós nos aproximávamos da portaria, nós tínhamos a nossa credencial, que é a leitura facial. O nosso rosto era registrado. Nós aproximávamos no leitor facial, liberava a nossa entrada na roleta, e nós podíamos ali, então, ter a liberdade de trabalhar, ter a liberdade de filmar algum vídeo para algum cliente, enfim, ou mesmo até utilizar as dependências do empreendimento. Só que em um dado momento nós nos desligamos da empresa, eu e minha esposa. Então nós não poderíamos mais, foi desligada a nossa placa, foi desligada a nossa face, e nós não tínhamos mais a credencial livre, leve e soltos para poder entrar no empreendimento. Nós só podemos entrar hoje com a liberação de algum amigo que nós temos lá dentro, algum cliente, amigo nosso, algum colega de trabalho que possa liberar na portaria. Então hoje nós dependemos de terceiros para liberar. Nós não temos mais o livre acesso. O que eu quero dizer com isso? Os irmãos vão entender no decorrer da pregação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o livre acesso, primeiramente a Deus, através de Jesus, que o véu que separava já não separa mais, diz lá em Hebreus, o véu do templo. Nós temos total acesso a Jesus. Então nós temos essa credencial de poder nos aproximar de Deus, de poder buscar a Deus, sem necessidade de alguém, de um ser, para interceder por nós. O nosso único intermediador é Jesus Cristo. É Cristo Jesus, diz a Bíblia. Então nós temos esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor numa manhã tão gloriosa como essa, de hinos muito bem pensados. Quero agradecer a vida do Flávio. Me parece que todas as vezes que eu vou pregar, sempre tem alguns hinos mais antigos, né? Sempre tem alguns hinos que me fazem lembrar uma época gostosa. Isso é glorioso. E nós temos esse livre acesso nesta manhã gloriosa de poder levantar as nossas mãos, mãos santas, lavadas, remidas e purificadas pelo sangue de Jesus, para poder louvar, para poder exaltar. As nossas credenciais. Credencial é um documento, uma autenticação
de identidade, passível de receber crédito. É um termo amplamente usado em muitas áreas. Empresas, instituições, eventos, entretenimento. Nós precisamos de uma credencial para poder participar de uma feira. Enfim, é o meio de verificar uma determinada pessoa, a autoridade para fazer algo. Nós precisamos dessa credencial para poder fazer algo. E como texto áureo desta manhã, o livro de Judas, tá? Novo Testamento, Judas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, na revista atualizada, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicadas. Oremos ao Senhor. Senhor, quero te agradecer, Pai. Senhor, eu quero te agradecer porque isto é resposta de oração. Esta porta aberta é resposta de oração. Este pastor Silas é resposta de oração. Estes irmãos que estão aqui no auditório, glorificando ao teu nome, também são resposta de oração. Nós estamos aqui somente por ti e para ti, Senhor. O nosso coração é grato, o nosso coração se regozija, o nosso coração se rejubila. Até aqui o Senhor fez por nós, através dos louvores. Agora nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia, toca na minha vida, que eu seja apenas um instrumento de bênção para a tua casa, para que acima de tudo, o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Ainda nesse texto, eu peço até aos irmãos que permaneçam, livro de Judas, nós vemos alguns aspectos. Todo cristão é chamado. Nós temos um chamado. Nós temos a responsabilidade de responder esse chamado. Um dia nós aceitamos a Cristo, levantamos a nossa destra, nós tomamos uma decisão, nós decidimos não mais praticar as obras da carne. Nós decidimos seguir a Cristo. Nós decidimos não mais praticar as obras dos homens, mas nós decidimos praticar as obras de Cristo. Isto é responder a um chamado. E também, essa é uma grande convocação. E também nós somos amados. Lá diz, Deus nos ama e prova o seu amor para conosco através da morte de Jesus. Isso é um privilégio para nós. Deste tão grande amor provado e cravado na cruz do Calvário. Aquele inocente que não tinha pecado se fez pecado por nós. E lá em Romanos 5, versículo 8, Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o amor para conosco pelo fato de ter Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. E lá em Coríntios 6, versículo 20, 1 Coríntios 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não fomos comprados por um simples denário, como era o dinheiro nos tempos de Jesus. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Essa obra vicária, que significa substituição, nós que éramos para estar lá, mas o Senhor esteve por nós, e nós aceitamos essa obra.
Nós morremos em Cristo, mas nós ressuscitamos com Ele na cruz do Calvário. Antigamente, no início da humanidade, utilizavam-se animais para oferecerem, para que o pecado do povo podia ser transpassado para o animal. O sacerdote dizia: eu transpasso o pecado do povo sobre este animal. E ele era sacrificado. E o sangue desse animal era aspergido em Cristo de uma só vez. Um animal da mesma espécie, animal entre aspas, homem, puro, imaculado, se sacrificou por nós, derramando o seu sangue. E a vida, ela está no sangue, diz lá em Levítico. A vida está no sangue. Só para os irmãos se localizarem, como eu disse, o livro de Judas, Novo Testamento, é um livro de apenas um capítulo. Ele foi escrito num histórico um tanto quanto conturbado da igreja cristã, em meados do ano 70 a 80 da era cristã. Judas, ele era irmão de Jesus, irmão de Tiago, que escreveu a carta de Tiago. Não confundamos com Judas Iscariotes, como dizia o irmãozinho humilde lá de São Paulo, Judas Cariocas. Judas Iscariotes, o traidor. E não confunda também com Judas, o Tadeu. Mas sim o Judas, irmão de Jesus, que se convertera juntamente com Tiago após a ressurreição de Jesus. Esse Judas que escreveu. E o contexto histórico foi um tanto conturbado. Eles estavam ali enfrentando cristãos, entre aspas, influenciados pela filosofia gnóstica, o gnosticismo, e pelo esoterismo, e pela confusão religiosa da época, não tão diferente da confusão religiosa de hoje. As influências, o ecumenismo, a mistura religiosa. E ali Judas combate firmemente com a fé, com a exegese, com a defesa da fé, defendendo a palavra limpa e genuína. Posterior, com mais tempo, os irmãos leiam em vossas casas a respeito desse contexto, que é muito importante para a igreja do Senhor. Agora, o que isso tem a ver com a questão das nossas credenciais em Cristo? Tem tudo a ver. Outrora esse que vos fala, Eduardo Augusto, 48 anos, casados, não tenho filhos, disponível para o mercado. Não estou numa entrevista de emprego. 48 anos. Outrora este que está aqui, servo do Senhor, um dia fui sim um sincrético, fui sim um gnóstico, fui sim um defensor destas doutrinas falsas, fui sim um participante das religiões afro, sim, fui sim um necromante, praticante da necromancia. Eu gostava das informações do futuro me passadas através daquelas pessoas usadas pelo inimigo. Do ano de 88 a 92, nós participávamos de um grande centro de Umbanda muito conhecido na zona norte de São Paulo, até hoje frequentado por autoridades, frequentado por políticos, frequentado por artistas. Mesmo sendo ali da igreja romana, mesmo sendo católico, com um desejoso ardente de ser um padre, sim, eu ia entrar para o seminário, eu ia ser padre, mas eu participava desse ecumenismo, dessa mistura, desse sincretismo religioso. Eu lia, eu consultava e eu me admirava daquelas filosofias e daquelas práticas religiosas que só levaram a nossa família para uma situação deplorável, física e espiritual e emocional. Até um grande dia em que servos do Senhor foram usados por Deus
para libertar a vida do meu pai. Como eu disse na chácara, na primeira pregação, meu pai caiu endemoniado, foi liberto pela pessoa do pastor Eli de Aguiar Maia, um pastor pentecostal, muito usado por Deus em São Paulo, que dorme no Senhor. Naquele momento Deus me mostrou: você está nesse caminho, você segue por esse caminho, você está errado. Foi claro isso. Você está indo pelo caminho do seu pai. Você não pode seguir por esse caminho. E Deus foi falando comigo através da sua palavra, através dos servos, como nós estamos fazendo nos dias de hoje. Nós somos discípulos e estamos levando a palavra, porque conhecimento, ele não deve ser guardado, ele só serve, o conhecimento ele só serve quando ele é repassado. Feliz aquele que repassa o que ensina, que repassa o que aprende. Porque senão nós seremos apenas ovelhas gordas, seremos apenas pessoas que conhecem, mas de que adianta? Nós não chegaremos a lugar nenhum, nós temos que repassar. Semanas atrás o irmão: eu posso passar isso, eu posso falar isso para a igreja? Eu digo: pode, não só pode como deve ser replicado. Numa conversa que eu tive com ele, deve ser replicado, sim, porque assim nós aprendemos, nós crescemos e nós nos desenvolvemos, tanto físico como espiritual. Em 88 a 92 eu tive essa caminhada deplorável. Meu pai foi liberto. Nós tivemos uma iniciada na igreja evangélica, essa que eu comentei, Casa de Oração em Fizibá. Lá eu me converti, aceitei Jesus, me batizei, iniciei os estudos pela graça e misericórdia de Deus, humildemente. Iniciei os estudos em teologia no Seminário Teológico Batista Nacional, hoje Enéas Tonini. Na época pastor Enéas era vivo. Pastor Enéas era um grande desbravador das igrejas batistas, ele era um batista tradicional. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele começou a ser um pastor pregador itinerante. Ele teve contato com o pastor Billy Graham em 1962, em São Paulo, no Morumbi. Pastor Enéas foi muito usado. Em 1980 ele iniciou o seminário em Osasco, Primitiva Vianco, em São Paulo. Posterior, o seminário cresceu e foi para o bairro de Vila Mariana, em São Paulo. E no ano de 2000 iniciei os estudos, conhecendo então com o privilégio, o primo do nosso pastor Silas, pastor Ivener Soller, pastor da Igreja Batista do Povo, também na Vila Mariana, em São Paulo. E lá nós tivemos 4 anos de enriquecimento, de estudo, de humildade, para saber que nós não somos nada e que nós precisamos, a cada vez que a gente aprende, nós precisamos muito mais do Espírito Santo de Deus para nos ensinar a cada instante. E mesmo passando pelo Vale das Lágrimas, pelo Vale de Baca, nós permanecemos ali fiel, firme até o final do curso. Conheci a Bárbara nesse inteirinho. A Bárbara me ajudou nos 2 últimos anos do seminário. Eu não tinha uma digitação rápida, a Bárbara tinha, me ajudava. Hoje, graças a Deus, eu tenho, mas naquela época eu não tinha. Não trabalhava na época com sistemas de computador. Hoje, naquela época, a Bárbara me ajudou. Concluí o seminário pela misericórdia. Nos casamos pela misericórdia. 2 pessoas extremamente diferentes. Eu tive uma educação extremamente rígida. A Bárbara, meu Deus, pastor, puxa meu paletó. A Bárbara teve uma educação diferenciada, com 5 irmãos, nordestino pai, mãe Catarina, meu pai paranaense, extremamente organizado. Ou seja, eram 2 opostos, mas Deus nos uniu e transformou as nossas vidas. E mudou, fazendo com que nós pudéssemos viver em uma plena comunhão e santo gozo, mesmo sendo um totalmente diferente do outro. Ela sentava no fundão da sala, fazia motim, coquetel molotov, colocava fogo para cair na cabeça dos professores na porta, e eu sentava na primeira fileira. Gostava de brincar também, mas sempre sentava na primeira. Me sentia orgulhoso quando as professoras chegavam e falavam bem de mim para minha mãe. O Eduardo eu não tenho o que falar, mas a Bárbara, haja história.
Enfim, voltando aqui para que tudo tem a ver com as nossas credenciais. Nós temos 3 aspectos importantíssimos com relação às nossas credenciais. Primeira, a grande base é a misericórdia de Deus. A grande base da vida cristã é a misericórdia de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, a misericórdia é a junção de 2 palavras em latim, que é misericordis. Miserere, ter compaixão, cordis, com o coração. Ou seja, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Diz lá em Lamentações. Então a cada manhã o Senhor tem compaixão com o coração. Esta é a grande base. Essa é uma das credenciais nossas para a vida cristã. A segunda grande base que nós podemos dizer para a vida cristã é o amor. Eu já adiantei um pouco a respeito do amor, que é o amor de Deus. É o grande amor de Deus. João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi apenas um treinamento. Vamos fazer novamente? Por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é morrer, naturalmente. Então, esse grande amor é para nos trazer vida, e vida em abundância. Busquemos isso, porque em Cristo Ele nos prometeu. Ele nos prometeu que quem tem sede, venha. Rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Foi Cristo quem disse isso. Rios de águas vivas. E quando a Bíblia menciona de rios, rios é abundância. É abundância no Espírito, é abundância na sua presença, é abundância na nossa vida emocional, física. Ou seja, tudo aquilo que nós muitas vezes não conseguimos controlar, porque a nossa mente é enganosa. Quando a Bíblia fala de o coração enganoso, em grego é mente. Às vezes nós nos deparamos com situações, com pensamentos, noites traiçoeiras. Muitas vezes na noite em que nós nos encontramos sozinhos, ali no mais íntimo do nosso ser, no momento de introspecção, com a nossa cabeça no nosso travesseiro, é o momento em que nós devemos apenas entregar a nossa vida diante de Deus e pedir: Senhor, toma conta da minha mente é enganosa, a minha mente é enganosa, eu não consigo controlar a minha mente, mas o Senhor, por intermédio do seu Santo Espírito, pode controlar e pode encher o meu coração. Mas nós precisamos de lastro, meus irmãos. E como nós vamos conseguir estes lastros? Como nos Estados Unidos, o lastro norte-americano são os dólares, os ouros. O nosso grande ouro está aqui, ó. Esse é o nosso lastro. Sabe, meus irmãos, quando nós precisamos dos momentos mais difíceis das nossas vidas, é a palavra de Deus cravada no nosso coração. Ela não deve ser lida, ela deve ser meditada. Sabe quando o judeu, ele chacoalha a cabeça no Muro das Lamentações, repetindo incessantemente os versículos? Quem teve a oportunidade, o prazer de ir pessoalmente lá, eu ainda não, se Deus quiser irei.
e viu, ou mesmo já teve a oportunidade de estar junto com um judeu, ele medita incessantemente a palavra é cravada no coração, e nesses momentos de angústia, a palavra vem e não permite que a mente se sobressaia. Alma, calma, alma, calma. Aí a nossa alma acalma, a nossa alma diminui, e é exaltado a presença de Deus em nós. Então, a nossa grande base, primeiro, é a misericórdia. Segundo, o amor de Deus. E o terceiro, no que esses dois primeiros vai resultar? Na paz do Senhor. Quando nós chegamos na igreja em que nós desejamos, irmãos, a paz do Senhor esteja contigo, a paz do Senhor esteja convosco, é a paz que ela excede todo entendimento, transcende, é sobrenatural, nós não entendemos, nós sabemos e sentimos, saiu algo pesado de mim, o Senhor me trouxe paz. Quando eu conversei com tal irmão, quando eu orei, quando eu me prostrei, a Bíblia nos ensina que um coração contrito e um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Contrição e quebrantamento é exatamente isso. Você se prostrar e reconhecer que você não é nada, e que você precisa se encher da presença de Deus. Isso é contrição e quebrantamento. Eu sempre me recordo e faço essa analogia. No ano de 2015, eu e minha esposa fomos acometidos de um assalto no bairro do Jaguaré, em São Paulo, em que nós nos rendemos na hora e levantamos a nossa mão. Pode levar. O humilhante nos abordou, pode levar. Levou um relógio que não tinha valor financeiro, mas sentimental, que foi o primeiro presente. Levou os nossos pertences, levou o carro, levou sandália, a Bárbara ficou descalça, levou bolsa. Mas o que tínhamos de mais precioso, que é a nossa vida, Ele não nos levou. E também a nossa aliança, que eu falei, Senhor, não permita, Pai. Ele não levou. Mas ali eu me rendi, na hora, não pensei duas vezes. Por que nós muitas vezes, na igreja, não permitamos que o Santo Espírito de Deus fale ao nosso coração? Nós chegamos tão atribulados, nós chegamos tão cheios de nós mesmos, e nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus, os louvores, possa falar ao nosso coração. Aí em determinados momentos nós nos deixamos ali, nos rendemos para as pessoas que não ao menos nós conhecemos, e o Senhor Todo-Poderoso, nós temos que nos render e aceitar e permitir que Ele possa nos encher com a sua graça e com o seu óleo e nos libertar de todo o mal, resultando na paz de Deus. Ou seja, paz, cessou a guerra entre nós e Deus. Outrora éramos inimigos de Deus. Sim, inimigos de Deus. A Bíblia nos ensina que nós nascemos em pecado, que é o pecado original, o pecado de Adão. E quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus. Antes, inimigos de Deus, mas depois amigos de Deus. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu poder. Já diz o cântico. Sabe, meus irmãos, aquele seu grande amigo, tem um que é melhor ainda. Tem um que você pode se confessar e ele não vai te julgar. Tem um que você pode se confessar e Ele vai encher o teu coração, e Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar como que você deve ou não andar. Mesmo antes de me converter, mesmo praticando todo esse sincretismo, essa mistura religiosa, no ano de 1988, 1987, nos domingos de manhã, passava na Rede Bandeirantes, em São Paulo, Canal 13, um programa de Jimmy Swaggart, da Assembleia de Deus norte-americana. E Deus falava muito ao meu coração, daquela época. Ele foi um grande pregador, televangelista. E eu me lembro que em 1990, eu tinha 14 anos, eu assisti um culto com
o pastor Átila Brandão. Hoje ele é bispo da Igreja Batista Caminho das Águas, na cidade de Salvador, na Bahia. E no final dessa pregação, ele disse algumas coisas, que isso me guardou e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu quero que os irmãos saibam que isso não é do meu estudo, da minha busca, e sim do pastor Átila Brandão. Para concluir, ele disse assim: em marketing, lá nos anos 80, alguns aqui vão lembrar, que tinha uma propaganda da American Express Card, um cartão de crédito, e a frase, o slogan era American Express Card, não saia de casa sem ele. O meu pai teve o American Express Card. Eu me sentia, meu pai tem American Express, que maravilha. Só que meu pai não tinha Jesus. Aí o pastor Átila Brandão, ele fez uma analogia. Hoje eu digo para vocês, ao invés de American Express Card, não saia de casa sem ele, é Jesus, não saia de casa sem ele. E o pastor George Miller, um pastor inglês do século XIX, ele deixou uma frase assim, guarde no coração dos irmãos. O pastor George Miller era um grande evangelista, ele tinha uma casa de crianças, ele cuidava de crianças, um orfanato, e ele deixou uma frase exatamente assim: não saia da sua cama pela manhã, sem que antes não esteja tudo bem entre você e Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Em Cuba, de Fidel Castro, havia um grande irmão também evangelista, chamado irmão Hernandes. Ele era casado, tinha 2 filhas. E talvez alguns irmãos aqui saibam, Cuba em diversos momentos teve ele paredão. E eles exigiram que o irmão Hernandes negasse a Cristo. Irmão Hernandes saiu ali da prisão, chegou até o paredão e começou a cantar o hino que a Bárbara cantou no GC. Não percam o GC, não percam, não percam. O irmão Hernandes foi cantando: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Eles diziam: irmão Hernandes, você nega a Cristo Jesus? Ele diz: não, não nego a Cristo Jesus. Trá! Metralharam as 2 meninas, puxaram a esposa e ele fechou os olhos bem forte. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Eles perguntaram: Hernandes, você nega Jesus? A mulher dele: não, Hernandes, não, Hernandes. Prá! Assassinaram a esposa. Ele continuou a 3ª vez e última, mais forte ainda: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por cada um dos teus servos que teve o privilégio, Senhor, de ouvir a tua voz, de estar aqui na tua casa, para ser cheios de ti, Senhor, não de nós mesmos,
mas buscar a Ti, Senhor. Que nós possamos ter o desejo, ansiosos, como a corça, ansiosos do ponto de vista positivo, em estar em Tua presença, ansiosos em estar no momento ali no GC, Senhor, ali crescendo na graça e no conhecimento, ansiosos, Senhor, de poder voltar no domingo de manhã e ouvir, glorificar, engrandecer, porque hoje nós ouvimos aqui um testemunho glorioso, amanhã pode ser o nosso testemunho de libertação. É por isso que nós estamos aqui, para glorificar o Teu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Silas. Palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. As credenciais de um cristão: misericórdia de Deus. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Nós somos pecadores, falhos e limitados. Mas misericórdia é nós não recebemos aquilo que merecemos. Segunda credencial: amor. Fomos amados pelo Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Filha, você é amada pelo Senhor. Antônio, você é amada pelo Senhor. Henrique, antes de nascer, você já era amado pelo Senhor. Ana Júlia, você é amada pelo Senhor. Amados, amados, amados. Bruno, você é amado pelo Senhor. A misericórdia dele está sobre nós. Somos amados por Ele. E a terceira credencial então é a paz. Mas pastor, você não sabe o que eu tenho passado. Ter paz não é ter ausência de guerra. Ter paz é ter justiça de Deus em tempos de guerra. Por um instante, feche seus olhos. Amado Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós. Senhor, há alguns aqui nessa manhã que estão se sentindo sujos pelos pecados que cometeram. Amado Espírito Santo, venha sobre essas pessoas agora e vai falando à mente, ao coração delas, que o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Em Ti há misericórdia, e que basta nós confessarmos a Ti os nossos pecados, que o Senhor nos perdoa. Há perdão para você. Há perdão para você.